O presidente da CPI de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, ele criticou a decisão do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a ex-subsecretária de Inteligência do Distrito Federal, Marília Alencar, a não comparecer em seu depoimento na comissão. O parlamentar se queixou de uma interferência do judiciário nos trabalhos do Legislativo e a gente tem esse trecho. Acompanhe. É sem dúvida lamentável que um episódio como esse aconteça. Lamentável em função da condição que o Supremo Tribunal Federal, através de uma lavra e de uma decisão monocrática, se coloca contra o conjunto de uma comissão parlamentar de inquérito formada por senadores e deputados. Logicamente que uma posição isolada de um único ministro possa se sobrepor a uma decisão conjunta, unânime, de uma comissão parlamentar de inquérito que tem sim poderes investigativos. Entretanto, cabe a nós cumprir esta decisão. E recentemente, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CPI do MST, o tenente-coronel Zuco, também criticaram ações do STF que seriam de competência do Congresso Nacional. Vamos chamar o Cláudio Dantas de Brasília, a capital federal. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria pedir também sua análise acerca dessas falas de Arthur Maia. Subiu o tom, mais uma vez expondo essas rusgas entre poder legislativo e o judiciário, né, Dantas? Daniel, realmente virou rotina. Muito boa noite a toda a nossa bancada, boa noite à nossa audiência que está sempre aqui nos dando esse privilégio, né, de analisar as principais pautas do dia. O que aconteceu na CPMI do 8 de janeiro hoje foi mais um capítulo desse atropelo institucional que nós estamos vivendo. Aliás, no caso especialmente das CPIs, nós já tivemos o próprio presidente da Câmara atropelando a CPI do MST. E agora temos aí o STF fazendo o mesmo em relação à CPMI do 8 de janeiro. As CPIs, de uma maneira geral, elas deveriam ser um instrumento da minoria. No caso da CPMI do 8 de janeiro, ela virou uma ferramenta da maioria dos governistas. E agora, mesmo além disso, né, ela ainda está sendo, vamos dizer assim, desprestigiada pelo judiciário. No fim das contas, nós estamos reparando um processo de realmente assim de descaracterização dessas investigações parlamentares. Em parte, é culpa dos próprios parlamentares que se acostumaram a usar as comissões de inquérito como um palanque político, muitas vezes com interesse pessoal visando a próxima eleição. Por quê? Porque as CPIs são uma forma de concentrar mídia espontânea, né? A imprensa está sempre acompanhando a CPI, então muitas vezes aquele parlamentar que não teria qualquer tipo de visibilidade nos seus discursos em plenário, no dia a dia comum ali dos trabalhos legislativos, na CPI não, ele fica no foco das atenções. Se ele tiver um cargo de destaque, mais ainda. Se ele estiver ali integrando o colegiado, e aí faz o uso da palavra de uma forma enfática, entra em conflito com outros parlamentares, ele ganha mídia espontânea também. E hoje a gente vive uma sociedade que a gente vive na era da atenção, da economia da atenção. O que é a economia da atenção? É a disputa por aparecer, né? Então tem que estar nas redes sociais, tem que ter engajamento, tem que estar na mídia tradicional, e é isso. E as CPIs perderam o seu objeto, passaram a ser um veículo exclusivo de autopromoção dos políticos. Isso se insere num contexto ainda de desprestígio do próprio Congresso, que parece ficar aí ajoelhado aos avanços institucionais aí, de atribuição de questões que são do Legislativo, esses avanços que são feitos pelo Judiciário, né? Então essa confusão institucional que a gente vê se repetir diariamente em diversos outros episódios, ela fica ainda mais evidente neste episódio. É culpa do Congresso. É culpa do Congresso que não legisla, não se impõe quando necessário, assiste passivamente os arbítrios que muitas vezes são cometidos. Então, não adianta agora reclamar. Vai reclamar, vai soltar uma nota de repúdio e segue o baile. Amanhã, outro abuso.
Mais um episódio na escalada de tensões entre poder legislativo e judiciário. Roberto Mota, também queremos ouvi-lo. Arthur Maia, que é presidente da comissão, chamou de lamentável a decisão de Nunes Marques, que permitiu que essa ex-servidora do Distrito Federal, responsável pela inteligência do DF, faltasse ao depoimento à CPMI de 8 de janeiro. Mota. O deputado Arthur Maia levanta uma discussão importante, que é a discussão do equilíbrio entre os poderes. Em uma república, existem 3 poderes independentes que precisam funcionar em harmonia. O legislativo faz as leis, o executivo administra o Estado e cumpre as leis, e o judiciário julga o cumprimento das leis, de uma forma simplificada. De vez em quando, nesse processo de funcionamento de uma república, pode ser que um dos 3 poderes enfrente a tentação de extrapolar os limites da sua atuação. Isso acontece em todos os países. E aí é preciso resistir a essa tentação. Isso é o chamado princípio de autocontenção. Pois é. Agora, Beraldo, o líder da CPI falou em falta de equilíbrio entre os poderes. Em que momento isso começou a acontecer? Olha, Caneta, a gente tem um ciclo hoje no Brasil que precisa ser quebrado, né? Se a gente observar, com os orçamentos secretos e as emendas bilionárias em que os deputados e senadores assumem o papel de executar orçamento, algo que deveria ser exclusivamente inerente ao poder executivo, a gente vê o poder legislativo tendo uma força desproporcional sobre o executivo. Aí o executivo, que é quem indica e nomeia para cargos no judiciário, muitas vezes tem neste poder a sua arma de sedução, a ponto de, na semana passada, nós termos visto uma decisão do Supremo, que não foi só a decisão. Aliás, eu queria ressaltar isso, ontem a gente tratou desse assunto, mas eu acho que 2 pontos são importantes serem ressaltados. Primeiro, o ministro que proferiu a decisão foi citado na delação do beneficiário da decisão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a decisão em si, ela foi recheada de adjetivos, coisa que não cabe a um ministro fazer. A decisão da Corte Suprema do Brasil tem que ser baseada na lei e restrita ela. Agora, quando a gente olha esse tipo de decisão sendo tomada para agradar o executivo, para fazer as pazes com o líder do executivo, e aí, de alguma forma, haver outro tipo de retribuição do executivo para o judiciário, aí a gente também entra no clima de ver o judiciário interferindo no legislativo. E fica uma ciranda, a ciranda do atraso, a ciranda do manda quem pode, obedece quem tem juízo, todo mundo ali querendo medir o tamanho da sua caneta. Então a gente cria para o país uma situação péssima. Só que, como todo mundo tem a ganhar e a perder, vai ficando nesse jogo, como disse o Dantas, vai todo mundo tolerando, e aí amanhã mais um dia e assim vai, vamos ver amanhã quem é que vai se dar bem. Isso não pode, isso é péssimo do ponto de vista institucional, isso tem que sofrer uma ruptura para que o executivo execute, o legislativo legisle e o judiciário cuide da justiça, algo que falta tanto no Brasil hoje em dia. Tá certo. Agora, José Maria Trindade, não quer falar, Dantas? Complementa, por favor. Não, é porque o Beraldo tocou num ponto que, assim, até para exemplificar, a gente teve recentemente o Rodrigo Pacheco falando contra o STF por causa da questão do porte da maconha. E aí você se pergunta, tá, beleza, criticou, passou semanas criticando. E o que o Senado fez? Legislou sobre o tema? Não. Agora mesmo nós temos aí a ação. Então não tem como, quer dizer, ao mesmo tempo que o Congresso se empoderou de dinheiro, de orçamento, ele abriu mão das suas prerrogativas políticas, que são as mais importantes, pelo menos para a sociedade, né? Não só políticas, institucionais, constitucionais.
Então é um Congresso que está de cócoras, preocupado só com o fisiologismo, preocupado em usar o dinheiro público, preocupado em ocupar espaço na máquina pública, mas perdendo o espaço institucional. Então, infelizmente, essa é a situação. Pois é, Zé Maria, fala do presidente da comissão, deputado Arthur Maia, que sempre é muito comedido com as palavras. Ele disse o seguinte: não há dúvida que uma decisão monocrática, superando a convocação dessa comissão, desequilibra os poderes. Entretanto, cabe a nós cumprir essa decisão. Palavras de Arthur Maia. Zé. Pois é, já houve vários entreveros, disputas entre Supremo e as CPIs que funcionaram no Congresso Nacional. Eu me lembro de alguns, por exemplo, quando a CPI do orçamento quebrou por atacado sigilo bancário e fiscal de vários investigados, de uma vez só, uma votação. O Supremo disse: não, isso não pode. É preciso particularizar e justificar cada pedido de quebra de sigilo. Isso, né? Aí voltaram os requerimentos para o plenário, cada um foi votado com sua devida justificativa. E assim por diante. O direito ao silêncio virou um padrão, né? Ninguém sai do Supremo Tribunal Federal sem o direito a ficar em silêncio no plenário de uma CPI em assuntos que possam aumentar a acusação sobre ele, ou seja, criar provas. Mas já houve negativas do próprio Supremo em o direito de não ir e, recentemente, o direito de abandonar a CPI, quando quisesse, que foi o caso do hacker que prestou depoimento, pediu ao Supremo o direito de abandonar a CPI no caso de ser ameaçado ou destratado. E o Supremo negou. Nunes Marques deu agora o direito, um habeas corpus, né? A Marília Alencar, veja bem, ela era a diretora de inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretária do Distrito Federal. Marília Alencar, portanto, foi desobrigada a ir à CPI. Não foi só o presidente Arthur Maia que reclamou, não. Vários parlamentares reclamaram. Pelos corredores era um chororô danado, dizendo: olha, que mundo nós estamos. E a novidade também que foram os dois lados que reclamaram, né? Marcos Rogério, que é a oposição, disse: é um absurdo, é a primeira vez que isso acontece. Um depoente convocado pela CPI não vai prestar depoimento porque o Supremo, o ministro Nunes Marques, Nunes Marques deu a ela esse direito. Mas a reação já está sendo elaborada. A relatora vai pedir oficialmente ao plenário para analisar essa decisão de Nunes Marques, né? Então, é preciso mesmo esses entreveros para assentar o ordenamento jurídico do país. Só que o Supremo já avaliou isso, né? E o estranho é que agora vem uma decisão no sentido contrário. CPI é um instrumento importante do Congresso Nacional, muito importante. Os deputados e senadores tomam ali poderes de polícia. Pode mandar prender, determinar a abertura de inquérito, pode trazer de forma obrigatória alguém que fala sob vara, né, ao plenário da CPI, e se perderem este instrumento, o Congresso perde parte muito importante do seu poder. Assustou, viu, os integrantes da CPI. Novidade, dos dois lados, oposição e governista.